Olá, sou Georgia, consultora de negócios da eFiscal. Hoje vamos conversar sobre a ferramenta do CAR. Ela tem como base ser uma ferramenta de gestão para o negócio de vocês. Conta com a questão da blindagem das empresas a serem prospectadas pelo parceiro licenciado, com base também na prospecção de visitas comerciais. Agora a gente vai ter acesso à ferramenta CAR e através do portal do próprio Grupo Estúdio mesmo, vocês vão obter acesso, no dia do treinamento, à questão do login e senha. O próprio layout do sistema vai apresentar a questão do funil de vendas de vocês e a questão das contas em prospecção, de compromissos e de oportunidades. Eu vou pegar aqui uma unidade que já está conosco atuando como licenciada, para que a gente tenha como base a questão do funil de vendas e a questão da projeção das melhores médias da rede. Após o ingresso à rede, quando vocês utilizarem a ferramenta CAR, a gente tem como página inicial o funil, as 20 melhores médias, como o primeiro funil, o que conta como realizado, que é a questão das métricas e das projeções das unidades de vocês, e o terceiro funil, que se trata da projeção, do que vocês irão projetar com um consultor de franchise. A gente trabalha com a projeção das 20 melhores médias, que conta como 32 atendimentos para que se converta em 16 compromissos realizados. Visto que, desses 16 compromissos realizados, sendo 12 V1 como uma primeira visita, certo? Que se converterá posteriormente em 4 V2, que se trata a questão da negociação no ato do fechamento de contrato. Para que, claro, se converta depois em 4 contratos fechados. Para que a gente faça uma leitura correta do nosso funil de vendas, nós sempre orientamos aos nossos licenciados que leia de baixo para cima. Ou seja, para que haja 4 fechamentos de contratos, a gente precisa realizar 16 compromissos ao mês, sendo 12 V1 e 4 V2. Na parte superior, a gente conta com a questão de contas em prospecção e o espaço que o licenciado possui para prospectar. Vale reforçar que o licenciado tem 50 espaços para prospecções de contas de CNPJs diferentes. Isso é, são CNPJs que você terá interesse em atuar ao longo da sua carga como nosso licenciado. Logo ao lado, a gente tem a questão das contas em Geographics. A gente fez uma aprimoração no nosso sistema, onde a partir do momento que o nosso licenciado ele cadastra a empresa do seu interesse e completa o endereço completo com CEP, estado, endereço, cidade, a gente consegue fazer um mapeamento via Google Maps e identificar, até para que haja uma logística mais inteligente, para que ele consiga identificar as contas que estão cadastradas em seu CAR, para que ele consiga verificar quais estão perto uma da outra. Logo ao lado, a gente tem a questão dos compromissos totais, isto é, desde que o licenciado ingressou à rede. Logo ao lado, a gente tem a questão de oportunidades, isto é, toda e qualquer empresa que o licenciado visitou e que gerou uma segunda visita, ele automaticamente gerou uma oportunidade. Isto é, o cara ele entende que quando há uma segunda visita, há uma oportunidade a ser fechada. Logo a coluna ao lado, o licenciado ele terá a opção de CAR, onde haverá a questão de mídias, onde a gente abastece semanalmente com cases de sucesso, materiais de apresentação, atestados de capacidade técnica e vídeos, certo? E também haverá a questão das minutas de contratos, sendo o contrato de prestação de serviço do Simples Nacional e também a questão dos aditivos. Para que vocês tenham mais conhecimento, isso vai ser muito mais a questão de utilização da ferramenta. Vejam que nas mídias a gente completa com apresentações sendo segmentadas por produtos, certo? Sendo segmentadas conforme o nicho do eFiscal. E diversos. Na mesma opção do CAR, a gente conta também com a opção de vídeos, onde há depoimentos de clientes segmentados por produtos.
Voltando à questão do CAR, a gente também conta com a questão dos cases de sucesso. A mesma coisa com a questão dos atestados de capacidade técnica. Agora, como nós fazemos para blindar de fato um CNPJ na nossa base de gestão? Na mesma coluna, na parte superior, a gente verifica a questão de contas. Como aqui eu estou utilizando uma unidade que já está atuando conosco, ele já possui uma listagem de empresas onde ele já cadastrou, já fechou o contrato e posteriormente já liberou. Vale lembrar que toda e qualquer empresa que você tiver o interesse em prospectar, você também pode liberá-la, caso não haja o interesse do cliente de fazer o fechamento de contrato. Para verificarmos aqui, a gente vem em mais nova conta, digita o CNPJ, lembrando que só será aceito os CNPJs com final 001, que se tratam de matriz. Caso a empresa tenha CNPJs que sejam filiais, não tem problema, porque a própria matriz engloba todas as filiais. Também pensando na otimização do tempo dos nossos parceiros, a gente desenvolveu um flag, onde a gente otimiza a questão de cadastro de demais informações, onde a partir do próprio CNPJ a gente clica em verificar o CNPJ e verifica se a empresa está livre para prospecção. Vale lembrar que a gente só consegue colocar e blindar no nosso sistema toda e qualquer empresa com final 001 se ela estiver livre para prospecção, conforme apareceu aqui no próprio aviso de verificação de CNPJ que se encontra livre para prospecção. O CAR também tem alguns critérios de algumas informações que são obrigatórias para preenchimento, que é a questão do CNPJ, certo? Do nome, do e-mail, que é super importante, e também do segmento, porque semanalmente o nosso setor de marketing, ele envia informativos para essas empresas, certo? Passando novidades na área e no segmento do Simples Nacional. Então, nós preenchemos o nome da empresa, logo com o seu endereço, e salvamos. Pronto, essa empresa de fato ela está cadastrada para a unidade, com o CNPJ, com o seu nome, com o e-mail e o seu endereço. E se encontra em prospecção para o e-fiscal. Conforme a gente falou no início aqui da nossa apresentação, a gente tem como base a questão dos atendimentos, certo? E das visitas realizadas. Aqueles atendimentos no qual eu citei se tratam de tarefas. O que se trata uma tarefa? Uma tarefa nada mais é do que uma ligação que a gente realizou para algum empresário para tentar um agendamento de uma visita, ou até mesmo de um e-mail que foi enviado com um case de sucesso, com um vídeo, ou até mesmo com uma apresentação do grupo, certo? Então, caso você tenha feito alguma tarefa, alguma ligação ou enviado algum e-mail, para que isso seja registrado e computado em nosso sistema, através da opção mais nova tarefa, a gente seleciona, certo? E no motivo da tarefa a gente coloca como uma primeira ligação, certo? E nas anotações, supondo que a gente marcou uma reunião com este empresário. Registrei nas anotações o histórico da minha ligação com este empresário. Na data prevista, eu coloco o dia que foi realizada essa ligação, com mais ou menos o horário que foi feito. E no status, eu seleciono como realizada. Para que de fato compute essa ligação e essa tarefa no meu sistema, eu clico aqui em salvar. Pronto.
tarefa foi criada com sucesso. Para que eu tenha o controle das tarefas e do que eu já registrei nessa empresa, nessa conta, eu venho aqui, né, no histórico de tarefas. Pronto. Aqui eu tenho o registro e o histórico de tudo que eu realizei ao longo dos dias para essa empresa. Para que eu sinalize, né, e registre na minha agenda esse compromisso que eu marquei com esse empresário, eu venho na opção mais novo compromisso para de fato registrar a visita na minha agenda. Seleciono o motivo, que se trata de uma primeira visita, e nas anotações informo que foi um agendamento de uma primeira visita. Seleciono a data de início, dia 11, às 10 horas. E na data de término, às 10h30. Seleciono o produto e fiscal e registro na agenda. Pronto. Só clicar nos compromissos e verifica. Para visualizar numa tela mais ampla a questão da minha agenda, no próprio CAR, no combo ao lado, a gente tem as opções, além do CAR e das contas, a opção da nossa agenda. Agenda. Pronto. Verifique que eu inseri o compromisso através da própria conta e aqui está ele. Logo abaixo da agenda, vocês vão se deparar com a questão das legendas. O que significa as legendas? Aqui a gente conta com a questão das cores que são preenchidas na nossa agenda, sobre a questão do que se trata cada item. Quando fica numa visita, né, numa visita em aberto que ainda não aconteceu, ela fica num tom de verde mais claro, certo? Quando vocês agendam uma conferência via Skype, elas ficam numa tonalidade de azul. Geralmente na questão da reunião, onde fica cinza e outros, e audit, se trata da equipe técnica aqui do Grupo Estúdio que fará o agendamento da visita da reunião de entrega dos jobs, certo? E quando vocês realizam esses compromissos, elas ficam numa tonalidade de verde mais forte. Mesma coisa quando se trata de uma visita que não foi realizada ou que foi cancelada, elas ficam numa tonalidade de vermelho quando não fica realizada. E quando fica cancelada, apenas uma borda em vermelho, sinalizando que a reunião de fato não foi realizada. Para que haja o devido registro da atualização dessa visita, na própria agenda mesmo, você pode clicar no compromisso e o cara vai redirecionar para essa tela, onde você vem aqui e clica no flag em concluir e registra o compromisso. Insere o status, se foi realizado ou não, se foi produtivo ou não e também o histórico. Supondo que a gente foi nessa empresa, a gente realizou essa visita e houve o fechamento de contrato, o que pode ocorrer já que muitos licenciados hoje realizam o fechamento de contrato numa primeira visita. Eu coloco como status realizado, produtivo sim, e insiro aqui no pós-diagnóstico que foi uma visita realizada e que houve fechamento de contrato. Após isso, clico em salvar e volto na agenda. Pronto, veja que o compromisso foi atualizado com sucesso. Como a gente visitou essa empresa e houve o fechamento de contrato, nós orientamos aos nossos licenciados que peguem a minuta original, digitalize, né, e transfira o arquivo em formato de PDF e insira no sistema, certo? A gente também solicita que você sinalize o seu consultor de franchising que você subiu esse contrato no sistema
para que ele consiga pegar essa minuta de contrato e abrir esse contrato num outro sistema interno do grupo. Porque a gente ainda está desenvolvendo essa ferramenta para que a gente consiga sinalizar a partir do momento que o licenciado subiu um contrato no sistema e que avise o consultor dentro do grupo, ok? Com base no fechamento de contrato e feito todo o processo de escanear esse contrato e salvar ele como PDF, nós vamos aqui na opção de novo contrato, selecionamos o nome da empresa e selecionamos o arquivo que foi salvo em PDF, certo? A partir do momento que a gente salva o arquivo em PDF, posteriormente é só salvar, né, e continuar. O cara ele vai pedir algumas informações como questão de faturamento, regime de tributação, enfim, mas não é obrigatório fazer esse preenchimento, apenas inserir o contrato em formato de PDF, certo? A partir do momento que subiu esse contrato em PDF, sinaliza o consultor, ok? A partir do momento que o consultor ele avaliar a questão do contrato, se ele está preenchido de forma correta, com os dados obrigatórios tanto da empresa quanto da contabilidade, quanto a questão de honorários, número de parcelas, o agendamento da extração, o código de acesso ao Simples Nacional, ele vai atualizar no sistema como um contrato fechado e posteriormente ele vai computar ali no funil de vendas na questão de contratos fechados. Vale também lembrar que o cara ele só vai de fato aceitar que houve fechamento de contrato se houve uma visita realizada ao longo do período. Aqui na opção do próprio CAR, na questão de franchising, a gente vai conversar sobre a questão das oportunidades, isto é, a questão dos jobs, certo? Onde você faz o acompanhamento das empresas que você fechou ao longo do tempo. Pronto. Aqui a gente tem a questão, né, da listagem dos jobs, que são as oportunidades que o licenciado fechou desde que ele iniciou a operação dele como nosso licenciado. Quando a gente clica na empresa, a gente vê todas as fases, em qual segmento, em qual área esse job se encontra. A gente vê aqui, logo acima, a questão das legendas, né? Em verde a gente vê que foi concluído, certo? Em amarelo ele está em progresso, ou seja, ele está ainda em fase de checklist, operação, enfim. E se ele se encontra em cinza, ele ainda está pendente, ou seja, ele ainda não finalizou. Vale lembrar que ele passou pelo consultor de franchising, pelo setor, né, de franchising no dia 19/6, certo? O franchising valizou esse contrato, criou dentro do sistema e gerou o número de protocolo. O número de protocolo nada mais é do que essa numeração, certo? E direcionou para o setor de checklist no mesmo dia. O setor de checklist, juntamente com você licenciado, captou todos os documentos necessários e ainda está fazendo a captação dos documentos, certo? Assim que o checklist ele finalizar toda a captação dos documentos, isso é, fazer a extração das PGDAs e também a extração da impressora de cupom fiscal, ele vai direcionar para o planilhamento, que é organizar toda essa documentação, e posteriormente vai direcionar para o setor de operação, onde será o setor responsável que fará toda a análise. E após a finalização desse job, vai para a auditoria técnica, para passar por outra análise, certo? E após a finalização da auditoria técnica, ele passa pela reunião de entrega, que nada mais é que a reunião técnica, onde passa pelo gestor do projeto, que fará toda a apresentação ao cliente final, ok? E claro, ele também passa pelo setor de qualidade, que é a questão de aprovação do nosso trabalho, e também de pesquisa de satisfação do nosso cliente, e também pela questão do prazo de validação e posteriormente pela questão de entrega. Logo abaixo também conta toda a questão dos documentos que estão sendo analisados. E assim que esse job for entregue,
a gente vai ter como base a data que foi entregue, os créditos localizados e os honorários que foram gerados ao Grupo Estúdio. Voltando aqui na opção do CAR, ok? A gente também vai ter acesso aos produtos, ok? Os produtos, na opção dos produtos, a gente tem também a questão dos contratos, é só clicar no logo do e-fiscal. Nós temos acesso às minutas de contratos, certo? Do contrato de prestação de serviço, tanto do Simples Nacional quanto do lucro presumido. E também a gente tem acesso aos aditivos que compõem esse contrato. Veja, contrato de prestação de serviço, os aditivos de reflexos futuros, o aditivo da exclusão das retificações, dos reflexos futuros, contrato do lucro presumido e também o aditivo da cláusula 5. Importante reforçar que também a gente disponibiliza ao nosso parceiro licenciado a questão dos manuais das impressoras de cupom fiscal. A gente possui anexado no nosso sistema o manual de todos os modelos. E nós também disponibilizamos os executáveis. E também, logo acima, a gente possui a questão das características, tudo aquilo que a gente falou durante o treinamento, e também a questão do público-alvo, certo? Então, pessoal, esse foi o treinamento, na verdade, a apresentação do sistema CAR, que é a ferramenta que vocês utilizarão após o ingresso de vocês na rede, ou seja, quando vocês retornarem para a base de prospecção de vocês, para que haja o cadastro dessas futuras oportunidades. Em caso de dúvidas, vocês podem consultar diretamente o consultor de franchising de vocês, que estará disponível, pronto para atender a qualquer solicitação. Certo? Muito obrigada!